Agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra aí participar desse evento aí dos 85 anos do sindicato. Eu peço desculpas pelo atraso aí, uma parte é o trânsito, uma parte é a Veja. A Veja que parte está me dando um trabalho. Se fosse só escrever sobre a Veja, eu teria 2 temas por semana até o final do ano. Mas daí tem processos, tem que sair correndo atrás de advogado, daí tem que conversar com uma fonte aqui, uma fonte ali. E daí, hoje, esses dias começaram campanhas de difamação, é aquele padrão da revista, né? Não digo só da revista, mas daquele universo que circunda a revista. Né? Eu fiquei durante meses no bloqueio da revista dizendo que eu tinha sido demitido da Folha por ter recebido propina. Meses. Como é que você vai discutir? É a mesma coisa que discutir com bêbado de madrugada. Como é que você vai discutir? Daí você fala, não é verdade. Sabe aquele negócio? Você é bicho? Não é verdade. É aquelas coisas que não... Daí o diretor da Folha, quando exageraram, mandou um e-mail lá para a revista imprensa, para outra revista, para o Comunix, dizendo, olha, não foi nada disso, não tem nada que desabone. Daí agora começou uma nova rodada, e é uma loucura, né? É uma loucura porque eles jogam acusações no ar, ou diretamente, ou através de interpostas pessoas, e com a internet você tem que sair correndo, esclarecendo, mas faz parte. Isso aí eu estava prevendo quando eu comecei essa série. Minha primeira preocupação foi pegar minha mulher, pegar minhas filhas, as mais velhas, que infelizmente as pequenininhas ainda não entendem esse jogo sujo, né? E alertar, olha, eu vou entrar nessa guerra, vem um jogo sujo pela frente, eu vou enfrentar o que tem de mais barra pesada que já apareceu na imprensa brasileira, mais barra pesada, somando a falta de escrúpulo com penetração, 1 milhão de exemplares. Tem outros casos de falta de escrúpulo, mas algo tão pesado assim com essa tiragem. Eu falei, eles vêm com baixaria, então vamos começar a testar aqui, fazer algumas polêmicas iniciais para vocês se acostumarem com a baixaria, porque eu não vou recuar. Na minha vida eu enfrentei algumas circunstâncias que você tem pessoas que fogem disso até com razão. Você fala, poxa, eu lembro uma vez que enfrentei um presidente da OAB, complicado, e ninguém enfrentava porque ele ia para a baixaria. Para que eu vou me envolver? O que eu tenho a ver com essa baixaria? Para que eu vou me envolver nessa baixaria? E para mim, isso aí é uma censura fantástica, isso aí. Alguém que se prevalece da baixaria, do poder de assassinar reputações, e não é enfrentado, para mim é demais. Eu pensei, quando chegar com 80 anos de idade, eu vou estar numa UTI e falar, poxa, eu me enfrentei lá porque eu não quis, me intimidei com a baixaria aqui. Quem foi enfrentar estaria sujeito a isso. E daí resolvi partir para essa questão com a Veja. Nós temos problemas hoje na imprensa em geral. A Veja é um caso à parte. Deixa eu botar um pouquinho o momento que nós estamos, que eu vejo na história do país, da mídia, depois a gente conversa um pouquinho sobre a Veja. O Brasil está, hoje, nesse momento, no processo mais profundo de transformações de muitas décadas. Muitas décadas. Nós estamos no final de um ciclo que no plano internacional marcou essa questão, vulgarmente chamada de neoliberalismo, né? Mas essa questão da preponderância do mercado sobre a nação, sobre o conceito de nação, sobre a questão as questões sociais, a questão das políticas públicas, o enfraquecimento do Estado. Quem está falando não é quem foi contra a privatização, não. Eu fui a favor da privatização em muitos aspectos lá, mas dentro de uma visão que se entendia na época, a gente precisamos fortalecer o papel do Estado, não fazer o que aconteceu, uma degringolada no papel do Estado, né? Então esse ciclo de financiarização, essa crise internacional que está ocorrendo faz parte do final desse ciclo. Eu lancei um livro o ano passado chamado Os Cabeças de Planilha, que eu analiso a comparação desse fenômeno atual com o que ocorreu lá atrás, a proclamação da República, e todo no início da República Velha e tudo mais aí. Então esse fim de ciclo, ele provoca transformações em termos mundiais, e o Brasil ele vai para a tabela. Eu sempre brinco que no Brasil você tem o maior estadista brasileiro, não é só brasileiro, não, o maior estadista mundial é um sujeito que todos nós conhecemos, chamado Senhor Crise. Quando o Senhor Crise aparece, a gente sai fazendo as mudanças. E quando ele não vem, é difícil fazer as mudanças essenciais aí, né?
Então, se a gente for pegar um pouquinho o Brasil, vamos pegar o Brasil dos anos 50 até agora. Nós tínhamos nos anos 50 um país acanhado, um país que você tinha 200 famílias que dominavam esse país, 200 famílias, acho que 180 no Rio de Janeiro, 20 aqui em São Paulo, um sistema de imprensa muito restrito às rádios, alguns jornais de um pouco mais de expressão, mas muita expressão local ainda. Esse país ele começa aquele grande salto de industrialização dos anos 50 e logo em seguida vem o regime militar. Quer dizer, nós temos dificuldades com aquele modelo político nosso já naquela época, hein? Naquela época o modelo político já era um modelo complicado. O Jango ele entrou num rolo aí, numa espiral de falta de perda de controle, que ocorre hoje aí, essa dificuldade de administrar. Porque nós temos aí, em termos políticos, nós tivemos aí dois craques, que é o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Em termos políticos, de saber, o Lula com a habilidade política e com carisma também, com essa bandeira social que consolidou. Mas eu digo para os senhores, esse nosso modelo é tão complicado, se não é uma pessoa da envergadura do Lula, tinha caído. Tinha caído. Se não é o Fernando Henrique fazer todos aqueles acordos lá atrás, quer dizer, se vê que a campanha contra o Lula foi muito, muito virulenta aí. Então é um modelo muito complicado. Esse modelo, o país ele começa a se transformar numa potência industrial, num país industrial, num período em que as liberdades civis foram suprimidas. Então os sindicatos são espagados, você tem a sociedade civil, nem se reunia, mas nem em reunião de condomínio, você ia com medo de... Lembra aquela piada do sujeito que vai no barbeiro, né? O que você acha disso? Eu não acho, senão nunca mais me acho. Né? Aquele clima dos anos 70 e 80 foi terrível, foi parecido. Então, um país que se desenvolveu, São Paulo virou uma potência industrial, o ABC surgiu, se desenvolveu, virou uma potência industrial, mas em termos das instituições, era um país que ficou parado, por conta aí do regime militar. Nos anos 80, você tem a primeira grande mudança, quando aparece a chamada sociedade civil organizada, da qual os sindicatos fizeram parte também. Você tinha um sindicato, você tinha a imprensa, a Folha deu um grande salto na época aí com a campanha das diretas e tudo mais. E você tem o aparecimento de um agente político relevante chamado opinião pública. O que é opinião pública? É o pessoal que lia jornal, via os programas de jornal de televisão, e a partir daí você tinha um agente político relevante. Como que esse agente político se manifestava? Os jornais e revistas formavam o primeiro círculo de opinião sobre temas variados, desde das diretas até outros temas depois, até abertura, por exemplo, a questão do Collor lá foi muito isso também, e irradiava para um segundo nível de jornalistas, ia para as rádios e jornais de interior, a opinião pública ia atrás, então a imprensa ela começa a entender que ela passa a ter um poder político relevante, no final dos anos 80, através desse processo de... O Franklin Martins ele tem aquela imagem dos círculos, né? Aquela pedra que você joga no lago e vai formando círculos. E foi assim que, independentemente de vícios ou virtudes, caiu o Collor, foi assim, né? A campanha do impeachment, o Collor cai e a imprensa ela passa, a partir daquele momento, a ser o maior poder do país. Quer dizer, antes de amadurecer, é que nem um adolescente que você dá um BMW aí com 15 anos. Ele sai atropelando todo mundo aí. Então ele ganhou um poder muito grande. E a opinião pública nesse período, você tem a classe média surgindo como grande ator político, os sindicatos surgindo como grande ator político, fazendo você tem aquela classe média não sindicalizada e a classe média sindicalizada, uma liderada pelo Fernando Henrique e outra pelo Lula, que nos anos 90 e até agora conduzem o país nesse período. Quando entra, e a imprensa, ela até 95 é o auge da imprensa. A imprensa ganha um baita de prestígio, as empresas têm um grande salto aí nesse período aí. Em 95 você tem o auge da tiragem dos chamados jornais de opinião, não estou falando de jornais populares. O que é o jornal de opinião? Aqueles que formam, aqueles que governam, que ajudam a governar, ou que atrapalham a governabilidade, que são, na época lá era a Folha, Estadão, Globo, Jornal do Brasil, mais o Jornal Nacional da Globo, e depois entrando no rádio e tudo mais aí. O auge
as revistas, obviamente, a Veja, na época ainda Isto É, depois perde essa posição. O auge de 95. 95 os jornais chegam a tirar 1 milhão e tantos de exemplares, é uma barbaridade. Uma força absoluta, um poder absoluto. Eu comecei já, logo depois da campanha do impeachment, eu comecei na Folha, quem me acompanhou na Folha, lá um conjunto de colunas, ao longo de todo o período que eu fiquei na Folha, denunciando os abusos que foram cometidos aí contra pessoas, o caso de escola base, abusos que foram cometidos contra autoridades, o caso de Chico Lopes, abusos que foram cometidos contra o sindicalismo, o caso dos petroleiros, abusos que foram cometidos contra políticos, o caso do de guerra. Então, digamos, o que tem em comum tudo isso? Os abusos. Não era um abuso ideológico, era um abuso. Se você fixou que aquele fulano é a bola da vez, e vai todo mundo e não quer nem saber. Sai atropelando, não quer nem saber. Então esses abusos ocorreram ao longo de todos os anos 90. Eu tenho um livro aí, o Jornalismo dos anos 90, que eu pego 18 ou 20 casos de abuso e que eu fiquei sozinho numa ponta. E no final, quando terminava a apuração, eu tinha razão. Por que eu tinha razão? Eu era melhor que os outros? Não. Simplesmente porque você entrava sem preconceito. Você entrava e pegando as informações que eram jogadas fora, digamos, pela imprensa, que você já tinha uma tese pré-concebida, aquelas informações que eram jogadas fora, você juntava e falava, não, o japonês não tem nada a ver com isso, ou aquele caso Babonega não tem nada a ver com isso. E daí você ia denunciando esses abusos. Eu achava que depois de 2002, 2003, ele parecia amadurecer. Mas daí ocorrem alguns fenômenos que mostram as mudanças que ocorrem nesse período. Primeira mudança, o sindicalismo, a classe média sindical, que estava crescendo, conquista o poder em 2003. Conquista o poder. Num primeiro momento, e conquista por quê? Por conta de um conjunto de erros muito fortes aí, de falta de compromisso com o social, aquela questão do câmbio, do Henrique, a questão de crise energética, aquela própria arrogância dele, aquela prepotência dele, que criava, às vezes, mais resistência do que os atos dele e tudo mais. O Lula entra. Primeiro, ele já entra sob um fogo cerrado aí, aquelas histórias que... Nossa, eu lembro quando criaram aquele negócio do risco... Não era risco Brasil, não, era uma medida aí para medir o risco Lula. O Lulômetro. Na época lá eu denunciei na coluna na Folha, tinha um analista americano que dizia que assim que o Lula entrasse, as Farc tinham uma aliança com o Lula, entrariam 200 mil guerrilheiros, sitiariam o Exército Nacional. Uma coisa inacreditável naquela época. Hoje continua inacreditável, mas praticada amplamente aí, de uma forma maluca, né? O Lula entra, e daí você tem uma confluência de fatores que provocam um rebelejo na mídia muito grande. Aí. O primeiro fator é o seguinte, a classe média, aquela opinião pública que sempre circundou os jornais e tudo mais lá, os jornais percebem que eles têm um preconceito contra o Lula. É um preconceito que tem algumas razões para se entender, não para justificar, mas para se entender. A classe média, nos anos 90, ela foi esmagada. Esse modelo, ela não sabe por quem, aí que está o negócio. Como você não sabe por quem, você cria um inimigo. O nazismo, não estou querendo comparar, mas o nazismo foi isso. Você tinha lá toda uma situação de insegurança, o fascismo na Europa, nos anos 30, você tinha toda uma situação de insegurança, que você não tinha segurança sobre o seu emprego, sobre a sua renda, e daí, quem é o culpado? Daí se aponta o culpado, vai todo mundo naquela direção. Então a classe média, ela perde renda muito nos anos 90. Outro dia teve uns almoços de família lá, eu estava comentando com meus cunhados lá, falei, pô, mas no nosso tempo, com 19 anos, você queria trabalhar, morar sozinho, e hoje a molecada fica até 25, 26, 28 anos com os pais. Por que isso? Falta de oportunidade de trabalho. Então, de um lado ocorreu isso. De outro, ocorreu um outro fenômeno, que é o que nós estamos vivendo, que é uma coisa maravilhosa, que é a entrada no mercado de uma outra classe social, que essa classe média está chegando. Isso é fantástico. É uma mudança extraordinária. E esse pessoal, eles entram por conta das políticas sociais, por conta da melhoria de salário mínimo e tudo mais, que é o grande legado, digamos, do governo Lula. Eles entram não apenas como consumidores, mas eles entram no mercado político também como eleitores. Essa história de que Bolsa Família cria
o eleitor de curral, isso é conversa mole. Quem não sabe o que é eleitor de curral? A Bolsa Família, quando deu o cartãozinho lá e tornou impessoal o pagamento, acabou com o eleitor de curral. Acabou com o eleitor de curral. O grande fenômeno que nós tivemos nas últimas eleições foi que essa classe D, da Bolsa Família e tudo mais, ela não seguiu mais o cabresto, não tinha mais voto de cabresto. Essa que foi a grande mudança. Então a classe média vinha, de um lado, ela perdendo status, de outro lado, classe D subindo. Isso aí, o Brasil vai virar potência, por quê? Por conta desse fenômeno demográfico e dessa melhoria da classe D. Ou seja, as políticas sociais, elas são, principalmente, legítimas, porque qualquer país decente tem que fazer políticas de inclusão social. Mas se você for seguir a lógica do mercado, aquilo que traz desenvolvimento, as políticas sociais trazem desenvolvimento. É isso que deu um nó na cabeça de todo mundo aí. Hoje você tem multinacionais, Nestlé, Philips, tudo, fazendo planejamento para esse consumidor de classe D. Isso é uma mudança fundamental. Eu lembro quando começou o blog lá, um dia, nas eleições, entrou um leitor lá, pôs um comentário tudo errado no português. Você via que era um cara que tinha acabado de descobrir a internet, o blog, escrevia tudo errado e não teve constrangimento. Ele foi lá e deu a opinião dele. A hora que eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, os jornais não entenderam nada do que está acontecendo. Não entenderam nada. Então, o que acontece? Os jornais, eles percebem, de um lado, essa resistência, esse preconceito do público em relação ao governo. De outro lado, com esses episódios todos aí de mensalão e tudo, você tinha justificativas que você dava para campanhas, aquelas campanhas iniciais contra o governo. No certo momento você perde o rumo e daí você passa, o que passa na frente você atira. Você passa a tirar em todo mundo, cria um clima de macartismo maluco. Né? E daí nós entramos na situação da imprensa. Aquele mercado, a imprensa nossa, ela fala muito, faz muita defesa do mercado contra o Estado. Faz defesa da internacionalização contra os interesses nacionais. Faz defesa da competição contra as reservas de mercado. Mas é o último setor, reserva de mercado. É o setor que não tem competição. É o setor que se consolidou nos anos 80 e 90. A última competição foi a Folha, lá atrás, nos anos 80. Depois ele acomodou e cada um tem o seu espaço e não, é cartel, é mercado fechado. Às vezes, quando se fala em política industrial, eles falam, lá vem os dinossauros da Fiesp defendendo política industrial, mercado fechado, reserva de mercado. Mas na imprensa é isso que ocorre. Então você tem, de um lado, grandes mudanças ocorrendo no mercado editorial, mundialmente. Quer dizer, com a convergência digital, com a internet e tudo mais, os grandes grupos de entretenimento passam a misturar entretenimento, jornalismo e tudo mais. Eles percebem que vai acabar a reserva de mercado aqui. Ao mesmo tempo, em 99, quebraram a cara com aquela desvalorização cambial. Porque defenderam até o fim a desvalorização cambial e acreditaram que não vinha. Aliás, a apreciação cambial, e acreditaram que ela não vinha. Quando ela veio, todos se estreparam com financiamentos em dólar. Então estavam enfraquecidos financeiramente. Todos em situação difícil. Todos em situação difícil. Vendo aquele mundo novo que estava vindo aí pela frente, de internet e tudo mais, e sem saber como entrar nesse mundo. Por quê? Porque desaprenderam a competir. Não tinha competição. Você fica anos aí, escola, o que é competição? É diferenciação. Se eu tenho um tema X, meu produto é notícia, se todo mundo fala A, como que eu me destaco falando B? Mas falando B consistente. Aqui nós tivemos aí, ao longo dos anos 90, todo mundo falando A. Qual a diferenciação? Por que eu vou comprar o Estadão e não a Folha? Por que eu vou comprar a Folha e não o Estadão? Um pode ser um pouquinho mais rigoroso que o outro, mas todo mundo falando a mesma coisa. Então, eles perceberam essa insegurança, não sabiam como entrar nesse mercado, estavam vendo novos atores chegando aí, empresas de telecomunicações, os grandes grupos midiáticos internacionais, percebendo que a internet vinha para acabar com aquelas barreiras de entrada. Você vê, para você montar um jornal, o que você precisava? Baita do investimento aí, máquina, equipamento, estoque de papel, redação, anos para você conseguir criar um hábito de leitura. A internet veio e acabou com isso, velho. Você ainda não tem modelos de negócio ainda muito definidos na internet, mas, por exemplo, estou enfrentando a Veja com um bloguinho, um computadorzinho em casa, lá que eu entro no blog, tem 800 blogueiros que estão ligados à série, poxa. Então é um outro mundo. Então eles tinham essa insegurança,
de um lado, eles precisavam marcar presença dentro desse jogo, precisavam voltar a ter poder político. Para quê? Para influenciar legislação de telecomunicações, para poder fazer parceria com esses banqueiros de investimento que surgem nos anos 90, e alguns muito barra pesados. Então, quando vem o episódio do Mensalão, até interessante, meu último capítulo da série da Veja, eu mostro que aquele episódio, aquele marinho dos Correios lá, o cara que recebeu 3 mil de propina lá, acabou deflagrando aquela reação do Roberto Jefferson, ali quem estava por trás daquele grampo era um lobista que queria tirar o esquema do Roberto Jefferson e colocar o seu esquema. Então ele contrata um grampeador, e a condição que ele coloca para o grampeador é o seguinte: ele tinha que orientar o pessoal a fazer o grampo e tinha que garantir a divulgação. Veja bem, o pacote do grampeador era o grampo e a divulgação. Quem que estava na ponta da divulgação? Revista Veja. Então ele pega um jornalista da Veja, que ele conhecia, quem faz o contato é o Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, o cara do bicho lá do Espírito Santo, do episódio do Valdomiro Diniz, grampeiam o tal do Marinho, daí eles levam para o jornalista para ele analisar se estava bem. Daí ele olha e fala: não, não está muito bom, não. Tem que fazer um outro aqui, esse aqui não está muito bom. Consultor de chantagem. Inacreditável. Daí eles voltam lá, grampeiam de novo, daí voltam: não, agora tá bom. Tá, então você espera a gente liberar para você publicar a matéria. O jornalista espera, sabendo que eles estavam usando aquele material para chantagem. E eles vão, fazem a chantagem, daí chega uma hora, liga para o jornalista e fala: pode soltar a matéria. O jornalista solta a matéria, e era uma matéria curiosíssima, porque o que você tinha de concreto lá eram os 3 mil reais que o cara recebeu. Mas a matéria falava do esquema do Roberto Jefferson, Furnas, Eletrobras, em vários lugares, a BR distribuidora e tudo mais. Ou seja, o único elemento concreto eram os 3 mil. Ele falava do todo. Por quê? Porque era uma guerra de quadrilhas. Daí, daquele fuzuê danado, Roberto Jefferson deflagra a crise política, ele sai. 2 anos depois, a Polícia Federal prende um pessoal que estava dominando o esquema dos Correios e outro mais. Quem era o cara? Era o cara que contratou o blogueiro, que por sua vez conhecia o jornalista. Então, foi esse o jogo, digamos, esse é um dos aspectos desse jogo aí, né? Mas então a imprensa, quando começa a campanha do Mensalão, ela acha que pode voltar aos tempos de glória dos anos 90. Suprema glória de derrubar o presidente da República de novo. Então, com isso, o que se esperava? Volta a se ter aquele poder absoluto. No momento que entram outros grupos, aquele poder absoluto vai fazer diferença. Vai fazer diferença, porque eles não têm nem recurso financeiro para competir com os de fora, não tem competência de produto, porque não conseguiram descobrir como trabalhar nessa linguagem da internet, mas tem um poder político, que é algo que é recorrente na história do país, né? Quando você pega os anos 20, aquela grande crise que deu nos anos 20, porque os fazendeiros, os coronéis, tinham perdido pujança econômica, mas mantinham o poder político. E seguraram o país, impediu o país de modernizar. Até a hora que vem, o país explode e eles pulam fora. Nós estamos vivendo mais ou menos isso. Então é como se fosse, digamos, aquela visão dos coronéis dos anos 20, que se transportam para cá e passam a fazer uma aposta sem entender o jogo que estava vindo aí. Não entenderam esse novo público, essa nova opinião pública que estava surgindo, não entenderam o poder da internet, montaram um pacto entre eles, ninguém fala de ninguém. Esse período todo a gente passou uma fase brava, eu cometi meus pecados aqui, vou precisar continuar cometendo aí para sobreviver nesse jogo, você também, mas ninguém fala de ninguém. E acharam que fechando esse pacto, nada aconteceria. Aquela história lá, aconteceu, virou manchete, vocês lembram aquele slogan, né? A visão é o seguinte: se não virou manchete, não aconteceu. Não entenderam o mundo novo que está vindo por aí. De certa forma, parece aquele, sabe, entram 4 caras assim num local que tem uma cortina aqui assim, daí um resolve já no vaso de flores lá. Daí, quando estava fazendo isso, abre as cortinas e o público inteiro está olhando. Então, no fundo, foi isso que aconteceu. Quer dizer, quando vieram as eleições, a internet ganhou uma dimensão, os blocos ganharam uma dimensão que era para levar 1 ano para ganhar, 2 anos, ganharam 3 meses. E passaram a ser alternativa. Então, digamos, hoje, você tem os blocos de uma maneira, não estou falando de blocos nem de esquerda, estou falando de um universo de blocos.
Hoje eles são, digamos, para a parte mais efetiva da opinião pública, eles são o referencial. Sai uma notícia X lá, vem os comentaristas do blog X vão saber qual é a opinião do blogueiro e dos seus companheiros, o do blog Y vai fazer isso. Então você rompeu toda aquela postura estática de leitor de mídia. Quer dizer, o cara ele entra no meu blog, ele não concorda com o que eu falo, ele desce a rede para lá, e se eu quiser fazer um blog inteligente, eu tenho que ter leitor inteligente. Para ter leitor inteligente, você tem que dar palavra. Você tem que ter segurança para manter a sua opinião quando você acha que estiver certo, tem que ter segurança para admitir quando você erra. É outro jogo, é outro jogo. E a capacidade que você tem de juntar informações lá é extraordinária. Tá aqui, o Mário é nosso leitor lá, comentarista de primeira hora. Lá ele acompanhou, por exemplo, quando caiu o avião da TAM, os jornais levaram 30, 40 dias para chegar a alguma conclusão. Na primeira semana nós já tínhamos todas as hipóteses lá. Por quê? E o que eu fiz? Compara o jornalismo tradicional com o blog. O jornalismo tradicional, você pega o repórter e fala, olha, você não tem setorista de acidente aéreo. Se cair mais uns 2 aviões, você vai ter, mas você não tem setorista de acidente aéreo. Então vai buscar uma informação sobre isso. O cara vai atrás de quem? Autoridade. Daí a autoridade fala alguma coisa, ele fica lá repetindo, alguém fala outra coisa. Então é uma coisa, demora para fazer as retificações de versões erradas. Né? No blog, eu fiz a provocação. Falei, pessoal, não estou entendendo isso. De repente entra um controlador de voo que antecipa o rolo que é dado com os controladores de voo. Entra um piloto de Boeing, Jorge Piloto, quem era? Não tenho a menor ideia, mas entra com um conjunto de informações consistentes. Entra um engenheiro do ITA, um conjunto de informações consistentes. Daí as pessoas falam, pô, mas você nem sabe quem é, como é que você pode confiar na informação? Você tem que ser muito mais jornalista quando você não sabe com quem você está tratando. Porque quando você sabe, os maiores abusos que ocorrem na imprensa é quando você sabe com quem você está tratando. Você vai falar com o cara fala a maior patatada do mundo, mas é uma autoridade, não é responsabilidade minha. Abre aspas aí, altera um pouquinho o que o cara falou também, está resolvido. Padrão. A Veja tem um padrão que é a Pensata. Eles, na segunda-feira tem uma reunião de pauta, eles falam, nós precisamos fazer uma notícia, fazer uma assim, assado. E o repórter sai para buscar a declaração que se adeque àquilo que foi planejado antecipadamente. Então hoje, esse foi um quadro em que a imprensa se envolveu. E quando a imprensa se envolveu, a internet veio. Você fala, a internet hoje é um poder que consiga confrontar com a imprensa? Não, ainda não. Mas eu digo o seguinte, hoje, os fatores de moderação, o que é uma democracia? Tem que ter fatores de moderação. Vocês, quando fazem greve, vocês são um fator de moderação contra abuso do capital. Se vocês tivessem o poder absoluto de greve, estava um rolo armado. Então a justiça é um fator de moderação para impedir o direito absoluto à greve. A justiça, se ela desse a palavra final em tudo, estava ferrada. Então você tem lá o legislativo também que legisla em cima do judiciário, tem a imprensa que... Então, digamos, essa questão do equilíbrio é um elemento fundamental para a democracia. E a imprensa, num certo momento, quando ela fecha o pacto, ela fica acima de todos os poderes. Quem é que nós vamos detonar agora? Vamos detonar o Lula. O que tem aí? Ah, tem um negócio aqui de dólares de Cuba. Faz uma matéria sem pé nem cabeça e passa. Em qualquer outra circunstância, os outros jornais falariam, mas que besteira de matéria. Onde já se viu imaginar que... Até, eu tenho filha pequena, outro dia eu estava até tentando negociar com a minha filha. Lá, assim, vamos pegar 4 caixas de bebida, eu vou dar um monte de nota de R$1, tenta ver quantas notas você consegue colocar em garrafa. 2 milhões de dólares, ou 1,5 milhão, ou 2 milhões e meio de dólares em garrafa. Em garrafa. O caso Lunos tinha acontecido, tinha acabado com a carreira da Rosiane Saleh, que a Polícia Federal vai lá e pega. Daí eles imaginam o seguinte, Cuba, que quando tinha dinheiro, ela tinha know-how para transferir dinheiro aí para aquelas guerras coloniais, tudo mais aí. Ela tinha lá umas trades no Panamá. Você tem um doleiro que hoje é uma instituição nacional, todo mundo sabe, terceiriza para doleiro. Você imaginar que dentro desse quadro, você vem um país que vem um dinheiro de Cuba, vem até a casa do cara mais conhecido de Cuba, que é aquele diplomata, agora deu um branco aí, o cara mais manjado que tem. Daí ele vai, pega a caixa de bebida com as notinhas enroladas lá, você imagina o trabalho. Aquelas notinhas enroladas e colocadas na garrafa. Eu nunca vi um negócio desse, rapaz. Isso é um samba do crioulo doido, pô. Vai no aeroporto de Brasília, assim de Polícia Federal. No aeroporto de Brasília, eles pegam um aviãozinho manjado e acertam para vir para Congonhas, assim de Polícia Federal.
Daí não dá certo, vão para Viracopos. O que eles fazem? Põem no carro e vão para a sede do PT. Qual que é a testemunha disso? A testemunha não pode falar, porque ele morreu. A única testemunha era o cara que já tinha morrido. O tal do Poleto. Poleto não, é Barquete. É o tal do Barquete. Você vai, daí eles vão conversar lá com o tal do... Como é que chama lá? O Burati. Vamos conversar com o Burati lá. Você que transportou? Eu transportei. O que você transportou? Eu transportei caixa com bebida lá. Você sabia que tinha dólar? Não sabia não. Mas eu soube depois. Quem contou? O Barquete. Ele já morreu. É a única testemunha. É inacreditável. É inacreditável. Sem contar a matéria das Farc, sem contar aquela matéria do grampo do Supremo. Aquela matéria do grampo do Supremo é extraordinária, né? Porque eles sempre fizeram dossiês contra juízes, contra desembargadores, sempre, de repente, sentiram a barra pesar em algum momento, acho que por conta da CPI, da Abril, daí fazem o grampo do Supremo. E aí que entra o poder dos blogs, né? Sai no sábado da matéria. No meu blog eu pego aquela matéria, separo em todas as informações que tinham na matéria, entro no Google. O ministro fulano de tal falou tal coisa, assim, assado. Entra no Google. Essa declaração foi feita 1 ano e meio atrás, para a Folha de São Paulo aqui. Sepúlveda Petrense falou assim, assado. Não, essa declaração foi feita para a revista do Terra, o ano passado. O outro ministro disse que tinha tal coisa. Não, essa declaração é de 18 meses atrás. É um cozidão. A única informação aparentemente nova que tinha era do Marco Aurélio de Mello, dizendo que recebeu um e-mail em que denunciava que ele estava sendo grampeado. Isso não é notícia, pô. Eu recebo e-mail aqui, muito pior daqui, vocês recebem, todo mundo recebe e-mail. Daí você publica e fala, isso aqui é o cozidão do grampo. Mostra tudo aquilo lá. Daí vai a CBN, entrevista o Marco Aurélio Mello. Ele falou, não, aquilo lá não tem nenhuma relevância. Eu falei pro repórter lá que aquilo não tinha nenhuma relevância. Aquilo era um cara lá maluco lá do INSS que estava brigando com o delegado, quis fazer rolo, mas aquilo lá já morreu o assunto. Daí coloca, o Sepúlveda Pertence pediu demissão, antecipou o pedido de aposentadoria porque foi alvo de um grampo, de uma chantagem, assim, assado. A revista Terra vai lá entrevistar ele e falou, não, nada a ver, isso foi uma entrevista que eu dei aqui sobre outro tema, que não tinha nada. Então você começa a entrar num terreno de ficção inacreditável, inacreditável. E daí, como você cria a Guerra Santa, somos aqui os guerreiros impolutos aí contra não é apenas, era corrupção, era Farc, era subversão, era Cuba, gente, coisas do tempo da Guerra Fria. O Fidel vira um personagem, o Fidel, que é um personagem da história, né? Não tem mais nada a ver com o mundo contemporâneo, vira personagem, vira... Che Guevara, aquela capa do Che Guevara é um horror, é um cara que é lenda. Eu lembro uma vez um Cordeiro de Farias, que alguém foi falar, o Thales Ramalho foi falar mal do Luiz Carlos Prestes para ele, e o Cordeiro de Faria, que estava do lado oposto do Prestes, falou, só um pouquinho, quem pode falar de personagem da história é só personagem da história, fique quieto. Mas você criou esse clima de macartismo, e daí por trás desse clima de macartismo, você começa a identificar toda sorte de práticas abusivas. Isso aí lá atrás, quando eu percebi, fui alvo de um ataque, quando estava na Folha por parte desse Mainardi, quando você vê aquele ataque despropositado, assim, sem pé na cabeça, com manipulação, mas de uma virulência, você fala, tem coisa por trás. Isso é batata, gente. Onde tem superpoder, tem rolo por trás. Vocês lembram os próprios procuradores, anos atrás, que faziam o que acontecia. Você tinha lá o Luiz Francisco, que é um cara convicto do que fazia, mas outros lá entraram em abuso, não adianta. Político, tem poder absoluto, comete abuso. Presidente da República, se tiver poder absoluto, comete abuso. Jornalista com poder absoluto, comete abuso. Isso é inerente. Se tem de 10, você tem lá um percentual, uns 30% que mantém os princípios, não adianta. Por isso que a democracia, você tem que ter esses controles. Quando a imprensa ela cria o clima do macartismo, é para esconder rolo. O macartismo é isso. Porque todo mundo os inimigos têm que ser destruídos, então tudo que eu fizer, você justifica pelo lado ideológico. Essa que é a malandragem. Você faz um negócio sem pé nem cabeça. Não, mas isso aí é uma guerra. Uma guerra, eu tenho direito de fazer isso. Você vai ver o que está por trás, não tem nada de ideológico, não tem nada de político, tem outras coisas no meio. Outras coisas no meio. Então esses abusos vieram, e daí se criou, como se criou aquele pacto, eu não falo de você, você não fala de mim, e aquele acordo tácito, precisamos derrubar o governo para voltar a ter poder
e influência, você desarmou todos os controles jornalísticos. Todos os abusos foram cometidos nesse período, especialmente pela revista Veja. A Globo, por exemplo, você vê rolos da Globo lá, ideológicos, você vê posições lá que interessam a casa, os marinhos e tudo mais, aquela campanha que fizeram contra a Ancine lá, aquela foi um absurdo, né? Todos os colunistas e artistas entraram naquilo, era interesse da casa. Mas num certo momento, quando você olha na revista Veja, você vê coisas, você fala, vem cá, mas é Abril que está interessada nisso? Ou tem algo mais por trás? Aí você cata, digamos, todas aquelas matérias em que eles montam com Daniel Dantas e tudo mais, você fica arrepiado. Você começa a mapear outras matérias que são feitas com o lobista de Brasília, que assume toda a estrutura do Roberto Jefferson e não é denunciado pela revista. Só depois que, quando entra a Polícia Federal e uma operação Correio, tinha um nome aí qualquer, operação postal, uma coisa assim, todo mundo dá, Veja não dá. Então você rompe os limites entre de ligação com fonte e passa a virar cúmplice. O que vai acontecer daqui para diante? Essa série já estou com 18 capítulos, estou 4 processos nas costas, estou com ataques virulentos aí por parte de um desequilibrado que é blogueiro da revista, mas é uma coisa tão maluca, mas tão maluca. Você imagina o seguinte, o cara escrever num blog, fulano é achacador, fulano frequenta sauna. Inacreditável. Mas é um negócio tão ridículo. Isso aí não é a comunidade do Orkut lá, foram-se todos. É da revista Veja. É inacreditável um negócio desse. Eu publiquei um dos capítulos, mostrando os ataques lá. Mas ataques inacreditáveis. Daí eu falei, agora tá todo mundo olhando a revista por conta disso, eles vão parar com isso. Não param. É chamada marcha da insensatez, né? Agora colocaram uma mocinha lá que fez uma baita denúncia, que o governo pegou 1.900.000 de dívida que eu tinha com o BNDES, que é uma maluquice. Quando começou essa série, eu tenho uma pendência que eu renegociei, eu tive uma colher de chá. E se eu tivesse uma colher de chá, 10 centavos de desconto, vocês acham que uma coisa que é pública, você acha que eu entraria numa briga dessa? Então esse jogo é um jogo muito pesado, porque é um pessoal, você vê, o ambiente cria distorção. Algumas dessas pessoas fizeram carreira normalmente. Nos jornais não tem nada que desabonasse. Lá quando cria oportunidade, sai aprontando todas. Né? E os mais chiitas são os ex-fumantes. Esse fumante é terrível aí, né? Um dos diretores lá, o mais terrível, aquele que eu digo que tem a marca da maldade lá de implodir todo mundo, ele é o cara que da ultra-direita, ele trabalhou no PT nos anos 90, no início dos anos 90. Ele fez revistas lá no começo, lá com o Emir Sada e outros mais lá. Mas surge a oportunidade, você se perde, né? Então, o jogo que tem agora, gente, o que vai ser daqui para frente? Qual a minha intenção com essa série da Veja? A minha intenção com essa série da Veja é meramente denunciar os abusos da Veja. Quando eu entrei nessa, você falou, você é louco enfrentar a Veja. Eu falei, eu tenho uma grande arma, uma imensa arma na mão. Qual que é essa imensa arma na mão? É a imensa resistência que a Veja criou em qualquer segmento inteligente desse país. Essa é a arma na mão. Primeira arma. Eu falei, essa série, se você fizer jornalisticamente, você vai ter como aliado todo mundo que percebeu que a Veja virou um esgoto. É um esgoto. Não tem outro termo. O segundo ponto é a capacidade de disseminação da internet. E é um outro jogo. Você tem 800 blogs ligados lá. Se der um mal entendido lá, essa maioria some. Não é que nem no jornal, que o cara define uma regra, ele não tem um feedback. Você pega esses jornais, muitos eles estão cavando, a própria Veja, está cavando a sepultura aí que vai se manifestar daqui a alguns anos. Os jornais demoram para morrer. Então eles perdem a sensibilidade do leitor. O blog não, o blog amanhã você comete um erro lá, aquela maioria se desfaz. Se monta uma outra maioria aqui. Então a dinâmica é outra, né? A Veja essa semana anunciou mudanças na diretoria da Abril. Entrou, o Roberto Tivita foi para presidente do conselho, entrou um novo presidente, e o AdNews, que é um site da área publicitária, mostrou quais são os princípios que os caras vão perseguir. Um dos princípios,
um conselho para regular as redações. Obviamente eles não vão fazer isso para regular Super Interessante ou a revista Caras. Evidente que eles perceberam que tinham perdido totalmente o controle sobre o que estava acontecendo na Veja. Outra preocupação, separar a igreja do Estado. No jargão jornalístico, igreja e Estado é redação e comercial. Ora, eu só coloco isso como princípio se ele não é cumprido. Se é cumprido, eu não vou colocar como princípio. Eu mostro em algumas matérias, ataques que eu sofri, por exemplo, o ataque do Mainardi que eu sofri, na mesma edição, 6 páginas de publicidade da Telemix celular. Isso é uma coisa maluca. Os jornais, eles fazem baganha, mas pelo menos tem sutilezas. A própria revista tem sutilezas. Semana seguinte, outro ataque, mais 6 páginas de publicidade da Telemix celular, que é uma empresa regional. Telemig Amazônia, que é uma empresa regional, anunciando no espaço publicitário mais caro da imprensa brasileira. Aqui mesmo, quando teve em 99, aí teve aquelas brigas da Previ e tudo mais aí, publicaram uma reportagem sobre o Daniel Dantas, o Oportuno Instituto. O Berzoini mandou dados lá para... O repórter procurou o Berzoini, passou dados para uma segunda matéria que ia sair, não saiu a segunda matéria, e saiu uma página de publicidade do Opportunity que nunca tinha anunciado em jornal nenhum, em revista nenhuma. Então, digamos, são esses escorregões aí que mostram o seguinte, que esse jogo de difamação que... Agora mesmo também, eles conversam... Eu tenho uma empresa que passou por dificuldades aí, não escondo isso. Aliás, eu acho que é a maior prova que... Eu estou numa área que informações valem milhões. Se você quiser não passar dificuldade, é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Fui alvo de campanhas difamatórias. Porque passei por dificuldades. Uma empresa pequena que passou por dificuldades, está superando essas dificuldades. Quando você cata o balanço da Abril, ela, por exemplo, quando veio o Refis, atacou o Refis, dizendo que era para estimular o calote e tudo mais. 250 milhões do país. Você cata lá aluguéis, 140 milhões de aluguéis atrasados. Aí você fala, cara, 2 pesos e 2 medidas? Se a Veja fosse analisar Abril, o que ela falaria? Caloteira, peraré. Não é uma empresa de dificuldade que tentou resolver aí sua vida aí de forma espero, né? De forma legítima ainda. Então, digamos, esse jogo da denúncia seletiva passou a fazer parte de todo esse universo. Passou a fazer parte. Quando veio a campanha contra mim, a intenção qual foi? Desestimular patrocinadores. Eu tenho seminários que eu faço. Então é um jogo muito pesado, mas não tem jeito de você ser derrotado. A pessoa pode ser derrotada, a ideia não. A ideia não. Primeiro porque a imprensa perdeu legitimidade, e segundo porque você tem hoje canais de disseminação de informação muito mais amplos na internet. Esse é o caminho. Se vocês estão fazendo uma mídia alternativa, a Revista Brasil, a Revista do Brasil é uma alternativa muito relevante, mas eu digo para os senhores o seguinte: a internet é o caminho. E o que é o caminho? Por que é o caminho? Porque você tem que criar redes de disseminação de informação. Digamos, o sindicato ele tem um conjunto de informações. Ele tem que criar redes de tal maneira que se vem um ataque contra o sindicato, ele joga argumentos, tem que ter jornalismo, e esses argumentos sejam disseminados. Então, digamos, daqui para adiante a mídia vai ser isso. Você vai ter o pessoal de ciência e tecnologia, vai ter sua rede. Pessoal de empresa esquerda tem a sua rede. Direita tem sua rede. Pessoal de saúde vai ter sua rede. E as informações elas vão disseminar de acordo com a legitimidade delas. Algumas afinidades ideológicas, mas não é isso. Quando eu fiz a minha série, eu fiz muita questão de deixar bem claro que minha crítica à Veja não é uma crítica político-ideológica. Ela quer ser uma revista conservadora, pode ser, a mídia, você tem outras alternativas que você vai buscar. A minha crítica é uma crítica jornalística. Você tem um negócio que é um bem público, que é o direito de informação, esse bem público está sendo atropelado de todos os modos por essa manipulação constante que ocorreu com a revista Veja. E mais do que isso, o maior serviço que ela fez foi ter disseminado aí um ódio diluído, difuso aí, que pega os seus leitores, que torna a vida intolerável. Esse país, o grande salto que ele vai dar, ele vai ser quando houver uma grande conciliação nacional, quando a classe média perceber que o que está vindo, a classe D que está vindo aí é fundamental, você tem um projeto de país que é muito mais amplo do que disputas políticas, é quando o Lula e a ala moderada do PSDB tiver pactos para que nem a Espanha teve e tudo mais, e a imprensa não cumpre esse papel de ser um agente que possa
levantar o país e levantar as grandes bandeiras nacionais. Por isso é o seguinte, com todas essas brigas e tudo, com todas as pancadas, com toda a injúria e difamação, cada vez que eu chego em casa lá e vejo minhas menininhas pequenininhas lá de 9, 8 anos, que eu sou um atrevido, acredito tanto no futuro que virei pai. Eu tenho filhas da idade da minha neta, quando eu olho para elas eu falo, é a bola. Muito obrigado pela atenção.